Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que com vocês esteja tudo tranquilo. Comigo está tudo bem. Eu sou Péricles, estou aqui para falar hoje um pouquinho sobre obesidade, né? Um tema que a gente tinha planejado antes de toda essa treta aí do Brasil cristão, que não para de nos surpreender. Eu já vou logo rodar a vinheta aqui e a gente começa, tá? Muito bem, gente, eu vou me poupar aqui de definir obesidade, né, pela Organização Mundial. Vou deixar o link aqui na descrição, se vocês quiserem pegar esses conceitos aqui. Eu vou entrar direto nessas reflexões que me chamaram muita atenção, né? Eu estava pesquisando alguns artigos para trazer para vocês aqui novidades sobre o que a gente sabe, o que a gente especula, né, que possa vir sobre obesidade e exercício. E aí eu trouxe esse artigo aqui, né, que ele fala, que na verdade não é um artigo, é um editorial, né, como o nome mesmo já está dizendo, reflexões sobre a obesidade, exercício e a saúde músculo-esquelética. Olha, eu achei um artigo muito interessante, ou pelo menos uma informação, né, vou chamar de artigo aqui só por convenção, tá? Vocês sabem que não é um artigo, mas pra gente aqui vai ter essa conotação, tá certo? Eu achei aqui um artigo muito interessante, porque ele começa a discutir aqui a ideia de você ter todo um caminho para ser estudado sobre como, mesmo em pessoas, ou no caso aqui, né, desse estudo, desse editorial aqui, que levanta essa hipótese de animais que são levados à obesidade, né, pelo tipo de dieta, pelo tipo de comportamento, né, que os pesquisadores colocam. Eu achei isso muito legal, porque na minha graduação eu fiz iniciação científica nos laboratórios de nutrição, né? A gente fazia lá as dietinhas para o rato, colocava o chocolate, amendoim, fazia uma, né? Enfim, era bem legal, colocava os ratinhos para nadar e tal, enfim, né? Eu sei exatamente como é isso aqui. E aí uma coisa que ele achou bem interessante aqui, que eu queria trazer para vocês, é essa ideia de que o corpo da gente responde muito bem ao exercício, independente de se fazer um programa para emagrecer ou não. Aí ele leva aqui um argumento para a gente que tem alguns animais, né, nesse editorial, são levados a serem monitorados os efeitos da osteoartrite nos seus joelhos. E aí eles vão percebendo que, tanto por uma alimentação mais voltada, né, ao estímulo ao ambiente obesogênico, uma alimentação rica em açúcares, gorduras e tal, tende a trazer os marcadores da inflamação para o ratinho de uma maneira mais presente e mais clara, né? Enquanto isso, eles observam o efeito que o exercício tem, independente da dieta, na diminuição desses marcadores de inflamação, né? E eu achei isso uma informação bem interessante, que aí ele começa a discutir aqui e tal, que isso tem um potencial para os humanos, né? Que isso pode ser, talvez, né, em estudos futuros possa ser verificado esse efeito também nos seres humanos. É interessante a gente se colocar nesse ponto aqui, porque eu vejo que muitas pessoas encaram a obesidade, né, como uma sentença. Já que eu tô obeso, ou já que fulano e ciclano é obeso, ele não deve fazer nada, porque olha, aquele joelho dele já não aguenta mais nada, aquele quadril, aquela massa toda ali, então é melhor ele ficar quietinho e fechar a boca, né? Ele devia começar fechando a boca e tal. E aí, essa é que é a beleza de um estudo como esse aqui, de você perceber que talvez só em você fazer o exercício sem modificar mais nenhum outro hábito na sua vida, dietético, o que quer que seja, você possa ter um benefício que vai fazer com que você, que esse é um ponto principal que eu queria trazer para hoje, que você se capacite a poder ficar mais ativo, né? Não é como se uma pessoa obesa, muito obesa, uma pessoa aí com IMC acima de 35, né, e consulta o link na descrição, ou coisas do tipo, pudesse fazer exatamente uma atividade de alto impacto, como a gente fala, né, de corridas vigorosas, pedal muito extenuante, ou uma sessão de musculação muito intensa, tal. Não, a ideia é que essa pessoa poderia fazer um tipo de atividade como essa, mesmo não mudando nenhum outro hábito que ela tenha, e já consiga perceber que o joelho dela dói menos, né? Aí é um passo importante, literalmente, né, em direção a ela poder perceber que ela pode fazer uma caminhada, pode fazer de repente um trote, uma corrida e sentir menos dores, né? Essa é uma coisa que eu acho muito importante. E aí outro estudo que eu trouxe para essa discussão também é justamente essa discussão que a gente tem sobre a obesidade e o status socioeconômico em países em desenvolvimento como a gente, né? Como o Brasil. E eu peguei o exemplo de um estudo que ele
tenta buscar aqui, tá o link na tela, o link está na descrição e a referência está aqui na tela, que ele tenta fazer justamente essa associação aqui entre o índice de desenvolvimento humano, né, que é a soma de serviços, de acesso à saúde, expectativa de vida, renda, né, que uma pessoa pode ter, associado aos níveis de obesidade, né, que uma população pode se submeter ou ser favorecida, né? E o que ele acha interessante é isso aqui, que em países muito pobres e com uma renda muito baixa, que ele coloca aqui uma pessoa de baixa renda, tá? Vou colocar aqui os termos dele, tá? Uma pessoa de baixa renda com uma renda familiar menor do que $1.000, ele usa outras referências aqui. Uma pessoa de média renda seria uma pessoa entre $1.000 e quase $4.000, e uma pessoa com a renda alta acima de $4.000 até $12.000. Então eles vão discutindo aqui todas essas questões de as pessoas que têm uma renda um pouco maior em países mais desenvolvidos, elas parecem estar mais suscetíveis a um ambiente obesogênico, né? Um ambiente que gera obesidade. Por todas essas questões sociais, né? Por um país em desenvolvimento ter talvez uma fragilidade ainda na sua matriz de fornecimento de comida de uma maneira perene e tal. As pessoas também se veem como socialmente destacáveis, né? Se ela tem uma corpulência maior, né? E aí eu não falo nem só sobre acumular gordura no corpo, né? Mas de ter também mais massa magra e tal. Isso está associado a um bem-estar, uma percepção social de que é uma pessoa bem-sucedida, ou que ela não pertence a nenhuma situação de fragilidade, né? E ele mostra que há uma tendência também das pessoas de classe média, né, ou de renda média para baixa, de também estarem associadas a serem obesas, também por essas questões, né, de serem ofertados para essas pessoas espaços de trabalho mais sedentários, né, alimentos com muitas gorduras e açúcares, e, né, não é exatamente o tipo de alimento que uma pessoa mais pobre ou que mora em uma área rural tenha naturalmente e culturalmente mais acesso, né? Eles discutem tudo isso, a vida urbana, tal, passar muito tempo sedentário e não ter uma atividade que possa, né, gastar energia, ou todos esses fatores que a gente tá percebendo aqui. O que eu achei interessante isso, né? É um estudo inglês que ele avalia vários países em desenvolvimento, e ele coloca pra gente que essa ideia, né, de obesidade, ela tá muito ligada também ao seu ambiente, né, ao seu estilo de vida e também às condições socioeconômicas, né? Então as pessoas tendem a valorar mais ter excesso de alimento, consumir mais calorias. Tudo isso é contemplado nesse estudo e dá uma perspectiva para a gente pensar também, né? Para a gente aqui na nossa realidade, o que é que a gente talvez já tenha incorporado na nossa rotina, na nossa vida como um excesso, e a gente valora isso, né? Porque a gente, eu não preciso ir a pé, eu não como apenas uma maçã aqui, qualquer... Bom, gente, eu vou gravar aqui o final na webcam, porque a câmera descarregou 2 vezes aqui, mas só pra gente falar então sobre esse finalzinho aqui, né? Que eu tava explicando esse estudo, que tá na tela agora, sobre a prevalência da obesidade na Índia. E a história parece ser bem similar ao que a gente encontra aqui, né? A população muito empobrecida, não tem acesso a alimentos de maior densidade calórica e tende a fazer trabalhos mais braçais e gastar mais energia e tal, e parecem estar por esse ponto, né, um pouco mais protegidas da obesidade. E eles observam o mesmo fenômeno do que as populações. E aí ele estratifica bem bonitinho aqui com a geografia da Índia e tal, na região sul, norte e tal, como é que eles têm, onde é que é mais prevalente, né, de acordo com as características geográficas da população. Mas eles encontram também exatamente esse mesmo tipo de padrão, né? À medida que a renda da população vai aumentando, vai ascendendo, há uma tendência maior de se submeter à obesidade. A mesma ideia de uma população rural também está mais protegida da obesidade também acontece aqui, né? Então eu começo a especular que a forma como a gente lida com a obesidade hoje, né? Ela não é que a forma não vai mudar, mas a gente precisa mudar como a gente encara a obesidade, porque eu imagino que para a gente conseguir conquistar mais qualidade de vida, dado o quanto que a gente pode lutar para isso, né, pelas nossas ações e de repente encontrar uma atividade, melhorar a alimentação e tal, não depende só da gente, né? Vejam que esses fatores aqui que a gente está falando sobre uma população de mais esclarecimento, eu não levei isso em conta, né?
uma população mais esclarecida, com um nível de instrução maior. Esse estudo inglês coloca pra gente que é uma tendência de estar associado também maior educação, maiores níveis de obesidade também, né? Pela característica do tipo de trabalho parece estar mais associada a isso, né? A pessoa que tem um nível de escolaridade mais elevado tende a ter né, um ambiente de trabalho mais sedentário, cadeira, né, computador e tal. Esse é o tipo de comportamento que eu imagino que não vai mudar, né? Não é como se as pessoas que têm uma renda maior fossem abandonar naturalmente esses ganhos de conforto, né? E o ambiente sedentário como forma da sua manifestação para o trabalho e tal. Isso não vai mudar, né? Então eu me coloco aqui a pensar se em algum ponto lá no futuro a gente vai deixar de observar ou tratar a obesidade como uma doença. Isso realmente vai ser uma característica de uma população, né? Não sei até que ponto isso pode ser uma realidade, porque para essas pessoas que estão protegidas, entre aspas, né, da obesidade, mesmo tendo uma renda maior, acesso a alimentos mais densos, caloricamente falando, e excessos, né, e, enfim, uma fartura, melhor dizendo, há também um fator que é essa ideia da educação, né? Da educação física, de por que você faria exercício, por que você encontraria um espaço para deixar de produzir mais na sua atividade laborativa, deixar de ganhar mais dinheiro, né? Que é justamente essa condição que lhe dá acesso a esse excesso, para você, teoricamente, fazer tarefas que estão num patamar abaixo da sua, né, do seu poder aquisitivo, tal. Por exemplo, o cara que anda de carro não vai querer se deslocar para o trabalho de bicicleta e chegar suado no trabalho, na sua realidade aqui, né? Ele dificilmente vai querer isso. Mas quando a gente começa a entender o valor desse potencial que o exercício pode trazer para a modificação dos nossos marcadores de saúde, né? Você pode ter lá, bem bonitinho, um marcador, né, herdado da família do seu pai ou da sua mãe, que coloca lá, opa, você aqui, né, Marquinho, pode ter uma chance maior do que uma chance maior do que a média da população de ser obeso. E você, por ter um bom ambiente de exercício, de alimentação e de saber por que fazer exercício, qual o valor disso, você pode ter esses genes lá, do seu pai, da sua mãe, e nunca desenvolver a obesidade, porque você, né, tem esse ambiente que não favorece isso, por mais que você já venha de fábrica, né, com esses genes. Então eu me coloco aqui nesse ponto que eu queria refletir com você aqui, né? Eu não sei se lá na frente a gente vai realmente ter essa mudança em como a gente encara como uma característica do desenvolvimento humano a obesidade, né? Porque esse tipo de estudo que eu mencionei primeiro aqui dá uma característica importante para a gente que eu acho que merece também, né? E aqui vai a minha ignorância, eu cheguei até aqui, de estudos que mostrem que mesmo uma população obesa, mesmo uma população com hábitos nutricionais, né, por melhorar, por assim dizer, começam a ter benefícios imediatos, né, ou podem ter benefícios imediatos para a sua saúde, mesmo acumulando um excesso de gordura, né? Então, tudo isso que a gente sabe que ter um indivíduo obeso, ele aumenta as suas chances de desenvolver uma síndrome metabólica, uma doença cardiopulmonar, doenças, né, como diabetes, hipertensão, problemas de coração, coisa do tipo. Tudo bem, as chances são aumentadas, mas e se essa característica da obesidade realmente, né, veio para ficar e a gente pode fazer muito pouco para isso, porque a tendência é você trabalhar no metaverso, tal, né, deitado e só produzindo com a sua mente, e o corpo, né, termina sendo relegado aí a um espaço de apenas, sabe, uma mera fetichização da existência mundana, e você apenas, né, existe em uma outra dimensão aqui que você não necessariamente tende a ter um porquê cuidar dessa máquina aqui, desse instrumento que te dá muito pouco, né? Eu não sei, eu penso nisso talvez para um futuro próximo para a gente discutir se realmente é uma tendência isso, não sei. Mas para hoje, né, para o ano de 2022 aqui, quando esse vídeo está sendo gravado,
eu fico muito feliz em poder ver o papel do exercício nessas questões de a gente poder ver, talvez, uma população que, mesmo sendo mais obesa, talvez possa ser mais saudável, diminuir essas chances de ter né, essas síndromes instaladas no seu corpo, só em ser mais ativas, tá? Isso é uma coisa legal, talvez possa trazer muito mais as pessoas obesas para o debate, né, para o espaço de prática também. E aí isso acontecendo, as pessoas obesas terem mais clareza de que podem se exercitar e que existem ambientes que vão acolher elas, vão acolher os seus corpos, vão acolher o seu nível de performance, né? Talvez possa fazer com que haja uma mudança nesse paradigma e a gente possa conviver com pessoas obesas mais saudáveis, né? Acho que seria legal para a diversidade do que o exercício pode trazer para a sociedade e eu fico ansioso em, né, ver essa mudança, né? Então é isso, gente. Eu continuo dizendo aqui que na vida existe muita coisa que vale a pena exercitar e o exercício corporal é apenas uma delas, tá bom? Beijo para você, até amanhã e tchau!